Saiu a primeira pesquisa eleitoral depois da tentativa de assassinato contra o candidato Donald Trump. O candidato republicano tem uma pequena vantagem em relação ao democrata. Segundo a pesquisa, Trump tem 43% das intenções de voto contra 41% de Joe Biden. A pesquisa foi feita entre os dias 16 de junho e 16 de julho e ouviu mais de 1.200 pessoas, sendo que desse número, 992 eleitores são registrados. Quem chega para fazer uma análise é o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui, Furriela. E a minha primeira pergunta é o seguinte: muitos analistas disseram, olha, essa eleição agora está ganha pelo Trump depois desse atentado. Essa também é a sua opinião? Boa tarde. Eu acredito que os efeitos ainda vão começar a ser sentidos, mas a equipe da candidatura do Donald Trump tomou algumas decisões muito estratégicas aí após o atentado. Primeiro, o atentado em si, ele se alinha muito ao discurso de Donald Trump, não estou dizendo se é verdade ou não, que é uma análise do discurso dele, de que ele seria perseguido principalmente pela justiça, que não estão permitindo com que ele se candidate, que não querem permitir com que ele assuma, e o atentado casa muito bem neste contexto de atacá-lo para que ele não conseguisse o objetivo final para o qual ele seria predestinado, que seria retornar à presidência dos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Mas se a gente observar algumas atitudes posteriores, elas também são estratégicas. Primeiro, a escolha do vice. Escolheram um vice raiz, digamos assim, quadro clássico do Partido Republicano, onde mesmo internamente Donald Trump tinha muitas restrições por não fazer parte dos quadros antigos do Partido Republicano, lembrando aqui que ele entrou para ser candidato à presidência quando venceu como um outsider, ou seja, ele não tem um histórico por lá. Então ele tomou uma decisão muito estratégica também a respeito do vice sobre isso. E a gente percebe que não há um radicalismo de discurso em Donald Trump. Então isso vai favorecê-lo a conseguir aqueles votos que ele sempre teve dificuldade, que são dos moderados. Aqueles mais ligados ao trumpismo, aqueles de personalidade mais forte, o que apreciam esse laudo de Donald Trump, já estavam com ele. O desafio é conseguir os votos adicionais. Então, ele fez estes movimentos. Ele não radicalizou o discurso, mesmo após o ataque. Então, eu acredito que a eleição ganha nunca está, num momento com tantos meses antes propriamente da eleição, mas eu acredito que a gente ainda vai ver mais efeitos sobre a votação a favor dele, os resultados a favor dele, principalmente, como eu mencionei, por eles terem tido habilidade em lidar com esse pós-atentado. Então, eu acho que os benefícios ainda vão vir e serão muito importantes para a candidatura dele. Furriela, já que a gente falou do Trump, vamos falar do Biden também, né? O presidente americano fez o primeiro ato de campanha depois da tentativa de assassinato contra Donald Trump. No primeiro compromisso após o ataque contra o rival, Biden discursou em Las Vegas em um evento organizado pela principal associação de direitos civis do país. O líder democrata de 81 anos pediu pela redução da temperatura no país, se referindo aos extremismos da disputa política. Biden também pediu a proibição do tipo de arma utilizada para tentar assassinar Donald Trump, que foi atingido de raspão na orelha. A viagem do presidente acontece em um momento tenso também entre os democratas. Muitos pedem que a nomeação de Biden como candidato oficial do partido seja antecipada, antes da convenção nacional marcada para agosto. Outros, preocupados com a saúde do presidente e a capacidade para conseguir um novo mandato, pedem que a convenção seja adiada. As dúvidas sobre a indicação de Biden se multiplicaram após o desastroso desempenho do democrata durante um debate em junho contra Trump. Durante o evento, o democrata voltou a dizer que a vice Kamala Harris seria uma ótima presidente e destacou o ótimo trabalho de Harris ao longo do mandato dele. Pois é, justamente nesse ponto, né, de Kamala Harris, ela seria o caminho mais viável neste momento para os democratas, professor?
Como vice, não há mais alternativa, mas assumir o lugar do Donald Trump, do Joe Biden, eu me questiono se propriamente seria o melhor caminho. Apesar de ele elogiar o trabalho que ela fez nesses quase 4 anos, na verdade, ela foi muito apagada. E mesmo com tantas oportunidades de destaque, aqui lembrando que a vice-presidente, por conta regimental, por conta de uma determinação da forma como os Estados Unidos dividem os poderes da República, ela também é a presidente do Senado. Ou seja, não faltam oportunidades a vice-presidentes americanos, como no caso dela, para ter uma atuação relevante, uma atuação percebida pela sociedade. E não foi o caso. Esperava-se dela muito mais, já que, inclusive, ela tinha disputado com o próprio Joe Biden indicação para ser candidata à presidência. Então, ela não teve uma atuação de destaque, ficando a cargo de alguns governadores, como o caso da Califórnia, por exemplo, sendo esses muito mais populares e reconhecidos do que a vice-presidente. Então, ele alicerçar-se nela como sendo uma boa vice é uma questão, é um ponto que eu acho que ele não tem escapatória. Agora, ela substituí-lo como titular, eu acho muito discutível, porque ela não conseguiu esse destaque todo. Bom, agora a gente vai falar de um assunto muito importante aqui. Vamos falar do nosso terceiro maior parceiro comercial, que é a Argentina. A tensão entre o Brasil e a Argentina aumentou. Na última semana, Javier Milei foi o único presidente dos países que integram o Mercosul a faltar à cerimônia que oficializou a entrada da Bolívia no bloco. Além disso, Milei escolheu ir a uma conferência de políticos realizada no Brasil a convite da família Bolsonaro. A desfeita escalou para o nível diplomático e o Itamaraty convocou o embaixador brasileiro em Buenos Aires. Professor, como é que o senhor vê essa fragilidade no campo diplomático entre Brasil e Argentina? É um problema muito grande aqui para o Mercosul. São os dois principais parceiros, Brasil e Argentina. Temos também aí o Paraguai, Uruguai, a Venezuela está suspensa e entrou a Bolívia. Ou seja, em termos regionais, o Mercosul é muito representativo. E mesmo ele não tendo evoluído para se transformar em algo parecido com a União Europeia, com instituições independentes, com projetos próprios de financiamento, na verdade, em termos aduaneiros, de circulação de produtos sem pagamento de impostos, é um caso de sucesso. A gente não pode negar que, então, em termos regionais, esse fluxo de mercadorias e serviços pelo Mercosul traz benefício para todos e para a Argentina é muito representativo. É um país, como a gente sabe, numa profunda crise econômica, cujo um dos principais problemas é a falta de dólares no mercado. Então, exportar, vender para os demais integrantes, principalmente para o Brasil, é muito estratégico para a Argentina. Então, eles não podem dar as costas a isso, né? Importantíssimo para a balança comercial argentina, para os fluxos comerciais e também para os tipos de produto. E aí, para o lado brasileiro, é a grande oportunidade sempre que nós temos de exportar produtos industrializados. A gente sabe que o Brasil vai muito bem no agronegócio, exporta muito para a China, União Europeia, Estados Unidos, importante para a nossa economia. Mas no âmbito de produtos mais elaborados, manufaturados, o grande mercado é aqui o Mercosul, por conta justamente da isenção de tarifas. Então, é importante para todo mundo em vários graus. Agora, o que eu ressalto em relação à ausência propriamente de Milei é que é um ato que eu acredito inadequado e de desrespeito a uma instituição que é o Mercosul. Independentemente da visão política dos governos ou de quem aprecia a condução de Milei, a gente respeita esse tipo de posicionamento, ou de quem não acredita que é daquela forma, também a gente respeita. O ponto é que é uma reunião institucional. O Mercosul, ele tem na sua agenda reuniões onde os chefes de Estado têm que estar presentes, que era o caso desta última que foi organizada. Então, ele representando o seu país e, por conta disso, deveria estar presente, mesmo que não participasse de reuniões mais estratégicas ou de que não quisesse Milei apostar
em alguma questão mais importante no Mercosul. Mas em termos de representação de Estado, a sua ausência eu vejo como um grande erro que ele cometeu. E ele estar presente em outros eventos, como a reunião dos conservadores, é uma questão de predileção dele, é uma questão da forma como ele entende que tem que conduzir a Argentina, tem até sucesso em relação ao combate à inflação, por exemplo. Isso tudo também é compreensível, mas não podia ter tirado da agenda pelo menos aquela parte protocolar, institucional de representação do Mercosul. Então, a ausência é lamentável e fica aí um grande erro da sua gestão, principalmente em política externa e principalmente investir-se no papel daquele que representa o seu país em qualquer tipo de ato internacional. Então, eu vejo dessa forma. Agora, professor, para deixar todo mundo aqui no mesmo pé, o que significa quando um país convoca o seu embaixador de volta? Significa um desagrado, significa que não quer manter uma representação no outro. O que é o embaixador? E principalmente quando você tem um embaixador em outro país, em outro estado. Ele está representando o seu país, é muito emblemático. Então, ele não está representando a si mesmo como uma pessoa física, como um indivíduo. Ele é o seu país representado no exterior. Então, os embaixadores de quase todo mundo, como a gente sabe, o Brasil é importante, tem embaixadas de praticamente todos os estados em Brasília. A figura do embaixador é a representação daquele país dentro de outro estado. Então, quando você retira o embaixador, significa um dos atos mais graves de demonstração de desagrado, de demonstração de não contentamento. Tanto é verdade que a gente os estados utilizam em casos extremos e não quando há algum tipo de pequeno desgaste no relacionamento. Então, é essa simbologia muito importante. Você está tirando a sua representação, aquele estado está tirando o seu representante do território de um outro, no qual deixa de estar representado, deixa de ter alguém atendendo os interesses do seu país no exterior. Bom, vamos conseguir acompanhando de perto, né? Professor, muito obrigado, viu, pela análise aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Uma ótima tarde.